Olá pessoal, hoje eu vou dar continuidade, conversar com vocês sobre o livro do Bruno Magalhães aqui, O Rio Comprido. Ainda estou muito gripado, uma tosse. Índio, quando gripa, é um problema, né? Índio morre muito, porque índio gosta de tomar banho, e quando toma banho assim com o nariz obstruído, como está o meu, está ficando sempre, acaba morrendo afogado, morrendo muito. E imagina eu, índio e quase velho, né? Aí a coisa piora mais ainda. Imagina se eu não tivesse tomado vacina. Eu me vacinei, mas a gripe me abateu, está me abatendo, mas eu estou melhor. Ontem eu tentei sair de casa, mas voltei logo, o corpo pedia cama. Mas hoje, para acompanhar aqui a leitura do livro, eu vou tomar um tempranillo, um vinho espanhol, entendeu? Para poder suportar essa tosse, essa secreção constante aqui, que está me enchendo, está me enchendo o saco, tá certo? Vamos ver aqui. Eu não sou um Ed Mota, não conheço vinho, eu bebo, na verdade eu bebo para ficar bêbado, né? Eu não tenho um paladar refinado, como esses caras dizem que tem, fico fazendo propaganda disso e daquilo, mas assim o aroma, o buquê do vinho, como eles dizem, é importante sentir. Se bem que eu estou com o nariz entupido, mas mesmo assim eu senti um pouquinho. Diz que quando a gente vai fazer isso, a gente deve aspirar um pouquinho, colocar o ar para fora e aí sentir. Eu estou sentindo mais quando eu coloquei a primeira vez. Como é que o Ed Mota pega a taça assim, né? Aquele cabo sem vergonha. E a gente toma também. Toma um pouquinho, que é para tirar as impurezas da boca, para sentir o verdadeiro sabor do vinho em seguida. Nossa, pelo primeiro gole eu ia jogar fora, ia passar. Como a Júlia fica abrindo meus vinhos, inventa de tomar e tá na geladeira, não tá? Deixou pela metade. Olha aí, tá vendo? Não, mas esse vai. Eu vou tomar como quem toma remédio, que ele não está muito saboroso, mas eu acho também a boca, as papilas gustativas não estão muito bem com esse negócio, essa gripe. Agora a Júlia vai me arranjar um copo com água, né, para acompanhar aqui, que nós vamos acompanhar o papo sobre Rio Comprido. Saúde a todos nós. Vamos lá? Vamos sentar agora. Não sei se está a imagem. Júlia, vem aqui, volta aqui, Júlia. Rapidão, vê se a imagem, como eu sentei, vê se a imagem não cortou minha cabeça. Não, tá bom? Olha aí, se a diretora diz, então vamos lá. Vamos começar aqui pela página. Como eu disse, esse livro é muito bonito. Essa fitazinha, não é hoje, dificilmente os livros vêm com essa fita para marcar, né? Que você coloca onde você parou na leitura, às vezes você quer voltar, não, geralmente a gente volta para a página, a última página que a gente estava lendo. E a fita, o livro é muito bonito. Vem. Junto com o livro vem num pacote, num pacote, num embrulho muito bonito. Ainda vou mostrar, porque está ali na biblioteca, mas depois eu vou mostrar para os senhores, não é? E engraçado, uma conversa às vezes puxa a outra, não é? A gente não vai lembrando das coisas à medida que elas vão acontecendo. Quando eu li o oferecimento aqui que o Bruno fez, ele diz aqui, né? A honra devida ao Pai. Ele fala na honra devida ao Pai. Aqui. E aqui, logo no início, eu citei, aqui ele transcreve uma frase do Goethe, né? Cadê? Tá aqui. Ele diz: aquilo que herdaste de teu pai, conquista-o, para que possa possuir. E aí eu lembrei, e eu ia dizer no primeiro vídeo, no segundo, no anterior a esse,
é que eu li um livro de um autor americano, eu não sei como é que pronuncia o segundo nome, nem o primeiro, é o Gay Talese, o Gay Talese. Eu vou pegar uma foto do livro para colocar. E quando eu li o oferecimento do Bruno, essa primeira, eu não sei como é que chama, tem um nomezinho, essa citação que ele fez aqui do Goethe, eu me lembrei do livro do Gay Talese, ou Talase, lá, que eu li, que o livro chama Honra Teu Pai. Mas é a história da máfia, de mafiosos americanos, em que o pai some como se tivesse sido sequestrado e o filho assume lá as responsabilidades de administrar os negócios da família. Mas vamos aqui, na página, recomeçando aqui na página 72. Não aceitariam que, sob as asas de José Ernesto, umzinho qualquer lhes cobrasse os juros da dívida que tinham com a decência. Eu gostei dessa, é bem interessante. Tudo. Ai, eu sou muito jovem, ainda acho tudo para mim é novidade, não é? Eu ainda sou apaixonado pela cultura, pelo saber, pelo conhecimento. Então, tudo isso é muito legal. Não aceitariam que, sob as asas de José Ernesto, umzinho qualquer lhe cobrasse os juros da dívida que tinham com a decência. O Zé Ernesto, o personagem, vamos dizer, quase que principal aqui do livro, em torno dele gira todo o livro, trouxe um paulista lá que estava namorando com a irmã de uns camaradas lá. E aí eles disseram isso, não é? Umzinho, sob as asas, que eram protegidos do José Ernesto. Essa também é uma frase muito bonita aqui do autor. Mas a conversa não lhe fez frio nem calor, ou seja, foi indiferente, né? Uma forma de dizer, poética de dizer, a conversa foi indiferente, não fez frio nem calor. Que o camarada, ele não queria alarmar ninguém além da justa medida. Então, se estava com uma dor pequena, não ia ficar berrando à toa, né? Não alarmar, então isso serve para a vida. Claro, toda literatura serve para a vida da gente, né? Então, o ideal é você não alarmar as pessoas, não é? Além da justa medida. Também não pode ser, por acaso está pegando fogo, ele diz, com licença, por favor, posso interromper o que o senhor está dizendo? Eu queria lhe dar uma notícia. Aí o cara, não, mas eu tenho que lhe dizer, por gentileza. Diga então, sua casa está pegando fogo. Porra, por que tu não falou logo? Tem que ter saber também como usar essa justa medida, não é? Olha aí, a tossezinha fazendo coisa. Aqui, como o autor é procurador da República, um homem que sabe muito de direito, mas aqui é o personagem que está dizendo, e geralmente eles dizem, na delegacia ele fala que onde registramos as denúncias, o cidadão popular fala muito em denúncia, mas para quem é técnico, denúncia não é a mesma coisa que se diz na delegacia. Para nós do direito, denúncia é uma peça que o promotor de justiça oferece contra um criminoso, tá certo? Ao juiz. Aquilo chama denúncia, não é? Geralmente não. O que se deve dizer quando alguém vai a uma delegacia, ele não vai fazer uma denúncia, ele vai levar uma notícia de um crime. A gente chama notícia crime. Notícia crime, que vem do latim, que eu não sei, e chama notícia, que é escrito notícia criminis. Então, é legal falar
lendo um livro de um autor jurista que a gente vai falando esses negócios, falando essas minúcias que parece preciosidade, mas não é. Se você souber, você sai melhor no seu dia a dia, não é? Porque chegar na delegacia, ó, um escrivão incompetente, com preguiça de trabalhar, escrivão não, recebe um porteiro lá da delegacia, eu vim trazer uma denúncia. Se ele tiver alguma noção, o senhor é promotor, o senhor é membro do Ministério Público, vai trazer denúncia, pode querer tirar uma com a sua cara. Então não permita isso. Quer dizer, eu vim trazer uma notícia de um crime. E aí está resolvida a questão. Está resolvida a parada. Voltada para o quintal, a cozinha tem uma pequena despensa que, além do café e açúcar, guarda material de escritório. Lá fora, junto ao canil, o quartinho de velharias. 3 impressoras matriciais, um aparelho de fax, 2 quadros de bicicleta, um pneu de caminhão e uma porção de cabos enrolados na poeira da última prateleira da estante de ferro. Eu marquei isso aqui porque o livro começa contando uma história de uma cidade lá dos inícios de 1900, final do século XIX, início do século XX, 1800 e pouco, né, quando a cidade é fundada. Aí eu ainda estava no início aqui do livro, eu marquei isso aqui, que na despensa tinha 3 impressoras matriciais. Aí eu fiquei com aquela impressão, como naquela época já tinha impressoras matriciais, não tinha nem impressora, quanto mais matricial, né? Mas se tivesse era matricial, que foram as primeiras, eu creio. Então eu marquei aqui, mas depois eu percebi ao longo da leitura que que a história do livro se passa nos anos de 1980, nos anos 80, quando então já tinha as impressoras matriciais. Já falei da poesia do livro, né? Ele diz aqui, na ternura brusca de um abraço apertado. Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser. É isso. Às vezes eu, conversando com as pessoas, principalmente com as moças, ou com as minhas amigas, com as pessoas, com as mulheres, eu tenho um negócio de bater assim no ombro. Poxa, Osório, tua mão é muito pesada. E a gente não percebe, né? Então me remeteu a isso aqui, o abraço, a ternura brusca. Quando eu faço isso, que eu toco no ombro da pessoa, acho que estou só tocando, é uma ternura brusca que eu não queria ter, eu queria que fosse uma ternura suave, mas acaba se tornando brusca. Que mais adiante temos o quê? Ah, tá. Outra coisa sobre a data da história, não é? Terminar o almoço e tomar o café. Na televisão, Márcio Guedes e Juarez Soares falavam da seleção. Zico, Sócrates, Falcão, Éder, a esperança nacional. Aí que eu vim realmente entender que passava-se a história se passa nos anos de 80. Que essa seleção a que se refere aqui o autor, com Sócrates, Falcão, Éder, é a de 1982, na Espanha, né? Dirigida pelo Tele Santana, que me fez tornar São Paulino. Gostava demais do Tele Santana. Até hoje, para mim, o melhor técnico que já passou pela face do planeta. Infelizmente não ganhou Copa e acaba como acabou, esquecido. Esquecido não, ele ainda é muito lembrado, mas sem a justiça que deve ser feita a ele. Que ele diz, passaram a noite no hospital. Ernesto mal dormiu, tentando encontrar um lugar na cama. Tentando encontrar um lugar na cama. Quem já passou uma noite no hospital, internado, sabe o que é isso, né? Ou coisazinha chata. A gente não encontra posição. Toda posição, logo no início, onde eu fui no INCOR fazer um cateterismo, as primeiras horas a cama estava excelente, confortável. Foram passando-se as horas, a cama foi se tornando uma verdadeira cama de tortura, sabe? Então é isso. Encontrar um lugar na cama às vezes é difícil, muito difícil. Principalmente quando a gente está deitado nela por obrigação e não por prazer, não é? É isso que é a grande sacada.
memória retém o que importa. As crianças no Corgo, onde aprendiam a nadar engolindo piabas. Ah, tá. Duas coisas aqui, né? A memória retém o que importa. Não sei se eu concordo muito com isso. A gente, quando estuda para passar num concurso, para passar no vestibular, para fazer a prova, a memória geralmente não costuma reter o que importa. Quando a gente chega lá, vem aquela, e aí eu li isso, o que diz mesmo? A gente cai naquele drama. Então nem sempre isso acontece, tem as exceções. Ah, e aqui as crianças aprendiam a nadar engolindo piaba. Eu engoli muita piaba lá no Rio Japurá, lá no Amazonas, né? A mamãe tinha isso, claro, é cultura popular que se espraia pelo Brasil todo. Acho que veio do Nordeste, não sei. Mas eu comi muita piaba para aprender a nadar. Ai, ai, ai. Aqui ele diz. Ah, tá. Mais uma vez ele dizendo. Aconteceu no alvorecer dos anos de 1980. Então, quando vocês forem ler, saibam que a história se passa nos anos 80. Olha que coisa linda. E a esperança de Olinto foi se gastando no chão do tempo. As nossas esperanças muitas vezes vão sendo gastas no chão do tempo. O tempo vai passando e as esperanças, vamos perdendo as esperanças, elas vão escasseando ou diminuindo, não é? Ai, ai, ai. Ai, ai. Ele fala aqui, às vezes o policial ou outro investigador, qualquer outra coisa, a gente não vai direto ao assunto, não é? Ele diz aqui, ele tentaram ciscar pela borda. A gente toma mingau quente comendo pela beirada. É uma outra frase homônima não, sinônima dessa, né? Pode-se dizer, similar a essa, ciscar pela beirada. A gente vai devagar, como é seu nome? Você tem filho, você quer saber, na verdade, onde está escondida a pessoa que você está procurando, por exemplo. Mas você vai ciscando pela beirada, você não vai direto chegar, onde está fulano? Não, aí espanta a testemunha, o informante, etc e tal. Ciscar pela beirada é ótimo. É como comer mingau quente, tem que ir comendo pelas beiradas. Eu acho que o autor, por ser meu colega, o Bruno uma vez fez nós gravamos uns áudios, e eu devo muito àquela distinção que o Bruno teve em fazer comigo uma entrevista sobre os sofistas, né? E aí eu lendo aqui o nome de um dos personagens principais aqui do livro também é Olinto Bandeira. Aí eu olhei, OB. Será que o Bruno criou esse nome? Será que esse Olinto Bandeira existiu? Ou ele pensou em Osório Barbosa e disse, não vou colocar Osório Barbosa, senão aquele cara que já é metido, envaidecido por ser meu amigo, vai dizer que eu coloquei o nome dele. Aí ele colocou Olinto Bandeira, mas se separar fica o OB, Osório Barbosa. Brincadeira, Bruno, mas me lembrou isso. Então por isso eu estou falando, né? Vou guardar para mim que eu não sou baú. Aqui na página 133. Na 133. Quando o propósito da conversa superou o prazer das lembranças, as amigas se foram. É isso mesmo. Quando o propósito da conversa superou o prazer das lembranças. Às vezes a gente está conversando e as lembranças são boas. Quando começam as lembranças más, todo mundo vaza, não é? Foi o que fizeram essas amigas aqui. É isso mesmo. E na página seguinte Chameguei. Eu gostei dessa. Parece. Bruno, como eu disse, o autor é mineiro, né? E fica entre o sul, sudeste, ele é do sudeste, mas fica entre o sul e o nordeste. E o chameguei
O chamego é uma palavra que eu acho que é bem típica, mais do Nordeste, mais usada no Nordeste, né? O chamego. E aí eu achei bonito o chameguei. Se bem que eu não sei se aqui ele fala, parece que fala mais adiante, eu não lembro. Que o papai usava, claro que deve ter aprendido com meu avô, que também era nordestino, de Sobral, assinar, eles era passar o chamegão. Passar o chamegão era assinar. E aí o chameguei, mas aqui é no sentido de dar carinho, não é? Acariciar a amada. Aqui, ó, essa coisa que eu disse um pouco assim do mineirês que o livro traz, não é? Marta Abrantes passou a mão na garrafa de café. Passou a mão, pode parecer aqui a garrafa de vinho. Passar a mão é isso. Não, mas pegou, né? Pá, levou. Isso é passar a mão que a gente fala, né? Passou a mão e levou. Não é só acariciar a garrafa ou limpar, alguma coisa assim, não. Passar a mão tem esse significado de pegar. Ai, ai. Esse parágrafo aqui é longo, mas vamos a ele. O ano seguinte seria de eleições municipais. É ano de política, dizem por aqui. Se omito detalhes dessa disputa, não é por desleixo, mas para me poupar o desgosto. Nada de novo. Sempre a mesma ladainha e o mar de bandeirolas em toda a extensão da cidade. Verdes para os calangos, vermelhas para os pés de poeira. Cadê meu óculos? Por semanas, um punhado de gente escalada para, da colina sem nome, aferir o peso das cores, termômetro do grande dia. As cores dos paninhos pendentes da ripa de um bambu, marcando o lado de cada casebre na disputa iminente. Essa pequena desimportância jamais mancharia minhas anotações com o rol de candidatos e suas promessas de campanhas, férteis de ninharia. Isso é um retrato perfeito. O autor foi muito feliz ao descrever o que são as campanhas políticas. Geralmente, a maioria delas é isso aí. Só é para se eleger e depois as promessas não são cumpridas, as coisas comezinhas que a cidade necessita, que a cidade necessita, não são feitas, né? Os candidatos realmente esquecem praticamente tudo aquilo que prometeram. Se elegem prometendo uma coisa e acabam não fazendo nada daquilo que prometeram. É a triste sina, não é? Mais adiante ele diz, queria testemunha para o primeiro lamento da semana, começar com o pé direito. Isso é o escrivão que diz. Ele abre a delegacia e diz que queria testemunha para o primeiro lamento da semana, começar com o pé direito. As pessoas vão à delegacia para se lamentar. Às vezes, como era início de semana, em delegacia do interior, geralmente não funciona sábado e domingo, nas cidades menos violentas, não é? Então, lá ainda tinha um lado que permitia que a delegacia ficasse fechada no final de semana. Vem ele falar aqui da desobriga. Padres e as suas desobrigas. Eu vou pegar um livro aqui do professor Eros, falar mais uma vez. Não, eu já falei nos outros vídeos, no livro do professor Francisco Vasconcelos sobre Coari, sobre o que é a desobriga. Tem lá, procurem, por favor, e encontrem lá sobre o que é a desobriga. Palavra interessante que me levou a curiosidade de conhecer melhor. E o professor Eros explica muito bem, ele recorre a um dicionário no livro dele sobre Marã, onde ele explica o que é a bendita desobriga. Olha, Júlia, essa minha irmã sabe das coisas. Ó. Foi fazer um tira-gosto para poder suportar a gripe. Olha o charme do palitinho.
Caiu, caiu uma gota do azeite no meu livro, Júlia. Eu tenho tanto cuidado com ele, que é tão bonito, mas está tudo bem. Depois tu me paga um novo. Quem sou eu para contestar um intelectual do nível do colega Bruno Magalhães? Mas ele escreveu aqui, quando ele fala a primeira vez, sobre o membro do Ministério Público, ele fala apenas em promotor. Mas logo mais abaixo ele fala promotor de justiça, que é o correto. Por quê? Promotor pode ser o promotor de vendas, não é? Por exemplo, eu lembro que um amigo meu lá de Manaus, um policial, me contou a seguinte história, que vem ao caso por conta disso. Ele disse que estava lá na área do estacionamento do antigo estádio de Vivaldo Lima, tinha um casal namorando dentro do carro, né? Aí ele, policial, novo ainda também, bateu na janela do vidro, bateu no vidro do carro, na janela do vidro do carro. E aí, polícia. Aí o camarada, estava escuro, o camarada puxou um cartão e disse, eu sou promotor, e colocou o cartão pela vidraça, né? Pela abertura entre o vidro e a lataria. Eu sou promotor. Aí eles pegaram o cartão, estava escuro, não deu para ler, disse, não, pessoal, aqui é bronca, vamos embora, que é um promotor. Aí quando chegaram lá no claro, ele foi conferir. Pegou o cartão de visita do cara e tal. Fulano de tal, promotor de vendas. Filha da... Aí vocês complementem, filha da... E foram lá atrás do camarada para acertarem as contas, né? Então, jamais corrigiu o colega, e mais sábio que eu, muito mais sábio que eu, mas o promotor de justiça deveria ter vindo nesse primeiro... Para não dizer que não fiz uma crítica, só elogiei, né? Tem que ter uma crítica também. Deveria vir na primeira citação do promotor da comarca, ele diz, promotor de justiça da comarca. Lá embaixo, não, um parágrafo abaixo, ele já coloca promotor de justiça, que é o correto, né? As moças solteiras o chamam bonito, mas sua prosódia não ajudava. Poxa, Bruno, que é isso, meu amigo? Eu gosto da língua portuguesa, mas facilita nós, teus leitores, né? A prosódia não ajudava, o papo do cara, a linguagem, o linguajar, a fala, a prosódia. Ele deu uma de Manchado de Anil, Machado de Assis, desculpe. Ai. Aqui uma outra coisinha assim. Ele fala do fórum, a família do diretor de secretaria. Eu não sei se lá na organização judiciária aqui de Rio Comprido era assim, mas no fórum, geralmente na Justiça Estadual, se chama escrivão, não é? Diretor de secretaria, pelo menos é o meu parco conhecimento, diretor de secretaria só na Justiça Federal, que é o escrivão da Justiça Federal, o chefe do cartório, chama diretor de secretaria. Na Justiça Estadual, geralmente, o escrivão. Aí ele prossegue. Chegou à promotoria contando algumas histórias. Seu assistente, ao vê-lo elogiando gente ruim, mapeou o território, indicou onde pisar com cuidado e quem convinha evitar. Isso é legal. Isso é muito legal. Me remeteu a um acontecimento da minha vida. Quando eu cheguei em Tefé para atuar como promotor de justiça, o escrivão de lá, na época, chamava-se Oswaldo Simas Novo. Acho que ainda está por lá. Então, depois de um tempo, eu fui contar para o seu Oswaldo todo feliz, porque meu pai era maçom, e meu avô era maçom, meu irmão é maçom, e eu fui contar para o seu Oswaldo. Seu Oswaldo, eu fui convidado para entrar na maçonaria. Estava eu contando isso para ele muito feliz, né? E ele disse, chamar de doutor,
Ah, doutor, o senhor tem certeza? O senhor vai entrar mesmo? Eu disse, estou querendo, senhor João, estou querendo ir para a maçonaria. Ele disse, mas doutor, o senhor já viu quem serão os seus irmãos? Olha o fulano, não vou citar nome por uma questão de ética. Olha quem serão os seus irmãos. Daí ele contou, fulano, cicrano, beltrano, estepêndio, fulaníndio, estefanófalos, e fulanos, e fulanos, e fulanos. Aí, eles serão seus irmãos, o senhor sabe disso, né? Eu não tinha pensado. Quer dizer, dei uma desculpa para os que me convidaram e nunca pisei na maçonaria. Ai, com medo dos irmãos. Então é muito bom ter alguém do local, né, que nos previna sobre quem a gente vai encontrar quando a gente chega. Que a gente que é novato e de boa fé tem todos em boa conta. Mas às vezes não deve ser assim, né? Porque a gente acaba se estrompando, como diz o autor mais adiante, né? Aqui, fotos de todos, da faxineira ao dono da emissora. Aqui cabe a faxineira, que ele não citou o dono da emissora quem era, né? Então tá perdoado pelo seu leitor encantado. Promotor novo vem cheio de graça. Nos últimos 10 anos passaram por aqui 6 ou 7. É assim, chega de um jeito, planeja ficar na cidade e deixar sua marca. Sai do fórum às 9 da noite, exprimido como limão. No terceiro mês começa a procurar vaga em outro lugar. Telefona para os colegas de concurso, quer saber o que comentam nos corredores da Procuradoria-Geral. Isso ele foi, hoje não está mais numa comarca ruim, está em BH, salvo engano, o autor. Mas isso é o que acontece conosco, a gente chega cheio de ideais, querendo mudar o mundo, geralmente chega novo, como eu já disse, e quer mudar o mundo, mas depois a gente vai vendo que a coisa é mais difícil. E aí a cidade começa a nos... não a cidade, mas nós começamos a ter repulsa por aquilo que escolhemos inicialmente. Mas o que eu tenho dito, e a gente só vai descobrir que a cidade é legal, eu sempre gostei de Boa Vista, adorei ficar em Boa Vista, mas gostei mais quando saí de lá, que é aí que eu vim perceber como Boa Vista é uma cidade, para mim foi uma cidade muito bacana, não é? Mas é isso, as pessoas às vezes também têm que ter compromisso com aquilo que você assumiu. Você passou num concurso para ir para Marã e quer morar em Manaus? Não dá, não é? Você passou num concurso e foi para Tabatinga. Aí você quer viver em Manaus? Não. A Constituição diz que o membro do Ministério Público deve morar na comarca, não é? É para atender o cidadão. Como é que vai atender o cidadão se nesses casos urgentes, existem casos urgentes que o promotor tem que atuar, se o promotor não sequer mora no local? Então, mas acontece muito isso. Depois de alguns dias a gente já quer abandonar a cidade. Eu vou parar aqui por hoje e depois eu vou continuar, porque realmente a gripe tá me pegando. Mas vamos a essa última aqui, essa última leitura por hoje, não é? Vai ficar meio comprido os vídeos, mas eu não queria, eu estou empolgado com o livro, não queria perder as memórias mais próximas da leitura, né? Ele diz aqui, tamborilava, tocava os dedos na madeira. E isso me remeteu, eu falei ainda agora de um amigo policial lá de Manaus, o Betão, e tinha um outro que trabalhava com ele, quando eu era promotor de justiça, chamava Átila. E eu estava nessa época lotado, não mais na delegacia de entorpecente, mas na vara de entorpecente, a VECUT. E aí o Átila, a primeira vez que foi depor lá como testemunha, que no crime de entorpecente é muito difícil alguém querer ser testemunha. Geralmente os policiais é que vão testemunhar nos casos. Aí o Átila sentado lá à mesa começou, né? Era nervoso. Aí a doutora Creuza Seixas, minha querida juíza, uma das juízas mais
íntegras que eu já conheci, né? Pessoa séria, querida do meu coração, trabalhou em Maran, mas eu estava já saindo de Maran, tinha saído de Maran quando ela foi por lá. A doutora Creuza disse, senhor Átila, não precisa ficar tocando na mesa. Aí o Átila, desculpe, doutora, botou a mão para baixo. Quando ela fez a pergunta, ele começou de novo. Seu Átila, eu já lhe disse para o senhor não tamborilar na mesa. Ele puxou a mão de novo. Desculpe, doutor, é que eu estou nervoso. Sim, fique nervoso, mas não precisa ficar nervoso. Mas mesmo que fique, não precisa tamborilar na mesa, tá bom? Tá bom. Prosseguindo, o senhor estava no local? Estava, senhora, eu vi. Seu Átila, será que eu vou ter que pedir para amarrar suas mãos? Desculpe, doutora, posso colocar minha mão para dentro da camisa? Pode, sim, senhor. Aí foi que prosseguimos a audiência com o Átila com a mão segurando uma na outra. Ele não colocou para dentro da camisa, segurando a mão na outra. E às vezes isso é bem ruim, porque tira a espontaneidade do testemunho, né, da pessoa que tá testemunhando. Agora eu vou fazer um gancho, ó, com uma coisa puxa a outra. Uma vez numa sessão, numa audiência em Manaus, uma senhorinha nervosa, né, disse para a juíza, menina, ela já era uma senhora, a juíza uma moça ainda bem nova na época, e continua. Ela disse, senhora, eu não sou menina, eu sou a juíza aqui. Ah, desculpe, doutora, a pobre já murchou, né, a testemunha. Aí, lá pelas tantas, ela, de novo, né, menina. Aí a juíza, eu já lhe disse que eu não sou menina, eu sou a juíza que está presidindo aqui, dirigindo a audiência. Perdão, desculpe. E, sabe, ficou aquele constrangimento, pelo menos para mim, não é? Agora, né, com a internet, tem um juiz federal, eu não lembro o nome dele agora, mas eu vou achar e colocar aqui logo mais no vídeo, eu vou escrever, fazer uma legenda com o nome dele. Ele recebe as testemunhas lá, pessoas muito simples, e deixa as pessoas irem falando, sabe? E até dá corda, vamos dizer assim. Sim, mas aquele porco lá que o senhor disse que estava engordando, o que aconteceu com ele? Você engordou mesmo? Aconteceu alguma... E deixa a testemunha totalmente à vontade, sabe? Aquilo, eu acho aquele modus dele de agir, de atuar na vara que ele dirige lá, muito bacana, sabe? Porque as testemunhas são pessoas muito humildes, né? Você já deve ter visto algum vídeo desse juiz. É estiloso esse óculos da senhora. Pensa que o estilo o óculos dela, né? Cleiton Ferreira é juiz federal e seus vídeos têm viralizado nas redes sociais por um motivo nobre, a forma leve como ele conduz as audiências. Esse bigode do faroeste. Nunca tira ele, né? Não. Sempre fiquei aqui o cavalo na roça. Aí faz o quê quando acha uma cobra no sítio? Quando eu vejo ela, eu bato de pau. E você não tem medo, não? Não. Meta inchada em cima. Meto no pau. Aqui tem coragem. O magistrado é de Alagoas e exerceu a advocacia por 10 anos até ser aprovado em concurso. Ele tomou posse durante a pandemia e suas primeiras audiências foram online. Foi quando ele percebeu que as pessoas ficam muito nervosas ao prestar depoimento. Por isso, ele decidiu quebrar o gelo. Assim que eu comecei a fazer audiências, né, em Macaé, eu comecei a perceber que algumas pessoas tinham uma certa dificuldade em conversar com o juiz. Eu comecei a tratar a conversa, né, o depoimento das partes, principalmente no direito previdenciário, de uma forma assim, mais leve, de uma forma menos formal, mais informal, né? Então, eu, às vezes, quebrava aquela tensão com alguma coisa, falava de alguma coisa que a pessoa estava vestindo. Eu fiquei tão feliz em ser juiz, no momento já da idade, já estava com 38 anos, então, assim, que eu comecei a brincar, entre aspas, né, que a gente não está brincando, mas, assim, a felicidade da minha profissão atuando no momento da audiência. E a naturalidade acabou permitindo que as pessoas também me devolvessem essa, digamos assim, esse bom depoimento, um depoimento completo, um depoimento fácil, um depoimento acessível. Foi quando eu pensei em colocar na internet um vídeo, né, de um senhor
que ele recebeu ele ouviu uma pergunta de um advogado, o advogado perguntou a ele se a parte tinha uma atividade descontínua. E ele não responde a palavra descontínua. Ele é um senhor muito humilde, o seu Sebastião, de idade já. E aí ele respondeu outra coisa. Então eu percebi, ele não sabe o que é descontínuo. Aí eu fui explicar a ele, né? Mas é o seguinte, ó, descontínuo é assim, ó. O cara trabalha um tempo na roça, aí o negócio fica ruim, aí vai para a rua, aí arruma um emprego lá, aí depois volta para a roça, aí fica ruim, aí volta para lá, para a rua. É isso, descontínuo, entendeu? Sim. E eu fui percebendo que era uma forma de explicar às pessoas, né, que a gente também tem uma possibilidade de atingir esse objetivo, que é a acessibilidade da justiça, dessa forma, né? Com a linguagem fácil, com a linguagem que permita as pessoas falarem. Que acessar a justiça é poder falar, é dos seus próprios direitos. Como é que planta mandioca? É uma semente? É, a semente. É, né? Sem mais, Excelência. A mandioca, a semente. Não é aqueles coisinhos, como é que chama? Pois, preste atenção, você está com nenhuma prova aqui. Vá, dá aqui um tempinho para você ler. Não, É, eu necessito propor 90% para Dona Vitória, Excelência. Maniva! Tem local que o pessoal chama maniva, outros maniba, outro manaíba, outro rama, outro caule, tudo isso para se referir à mesma palavra. Essa pessoa, na hora lá, ela ficou muito nervosa, porque realmente ela não sabia responder nada. E aí eu tive que, de certa forma, intervir, depois que ele terminou de fazer as perguntas, e comecei a conversar com ela, né? Conversar com ela, deixar ela bem à vontade, dei um copo de água a ela, ela bebeu um copo de água assim desse tamanho, numa velocidade incrível, e começou a responder. E foi tudo muito, muito fácil para ela, porque ela conseguiu chegar até a prova. O juiz nos contou que, mesmo nas audiências, às vezes é difícil segurar a emoção. E lembrou de um dos casos emblemáticos da sua carreira. Foi o caso de uma senhora, e o procurador do INSS fazia perguntas muito difíceis do ponto de vista da lavoura à senhora que estava querendo se aposentar. Né? E naquela época eu fazia as sentenças, dava as sentenças de forma oral. Na hora que eu estava dando a sentença, que eu disse que ia ser procedente o caso dela, o advogado falou para ela que ela tinha ganhado. E ela começou a rezar, começou a chorar. Em que pese esses registros aqui de 92, 96, até 96, em um momento que havia necessidade de ter saído da roça, investigar mais, traz uma testemunha, vem um processo sobre compromisso de dizer a verdade. Naquele momento ali eu tinha que ter aquela racionalidade, né? Desligar um pouco assim, o lobo frontal da empatia, da emoção, mas foi muito difícil. Foi muito difícil, depois que eu terminei, eu fui beber água, saí da sala, porque eu fiquei muito envolvido com aquela situação. Esse eu acho que mais marcou na minha vida. Para o juiz federal Cleiton Ferreira, a boa comunicação entre o poder judiciário e a sociedade é também uma forma de garantia do acesso à justiça. É muito importante esse movimento, faz parte de uma necessidade premente, estou usando a palavra difícil agora, né? Mas de uma necessidade urgente que a sociedade tem de aproximar o poder judiciário das pessoas. E a rede social mudou a nossa forma de viver, de se relacionar, de consumir, de entender as coisas. Antigamente se rezava as missas de costas para as pessoas, em latim. Né? A situação ficou tão grave que foi preciso uma reforma protestante de alguém chegar e dizer assim, não, eu quero ler, eu quero ver o que é que tem na Bíblia. Então, se o judiciário não for o protagonista dessa mudança, alguém vai ser. A gente tem que resgatar essa confiança das pessoas e através da comunicação. Eu lembro que um ex-presidente da República, o ex e atual presidente da República, num depoimento lá em Curitiba, chamou uma colega procuradora de querida. Ela desceu dos tamancos e tal. Naquela época também todo mundo achava que ele estava no fundo do poço e qualquer pessoa achava que poderia tripudiar sobre Luiz Inácio Lula da Silva, né? E aí se dirigiu ao juiz que ela não era querida, ela era membro do Ministério Público, era procuradora, sabe? Um negócio assim, muito constrangedor para mim, né? Que estava milhões de quilômetros de
milhões é exagero, força de expressão. Estava muito distante, né, mas aquilo ficou muito ruim. E agora o camarada que chamou de querida voltou novamente à presidência da República. Não por isso, mas é aquilo, quem está testemunhando, a pessoa que está prestando um serviço à justiça, embora ele estivesse ali naquela época na condição de réu, deve ser tratado com humanidade, não é? E isso aqui do Tamborilá me levou a toda essa divagação. Mas depois, eu espero que a gripe passe logo e eu volte a falar com vocês, com os senhores e senhoras, senhoritas, panteras e panterinhas, como dizia o Ibrahim Suede, sobre O Rio Comprido, do Bruno Magalhães. Esse livro que realmente que me encantou. Já terminei de ler, mas que me encanta a cada nova leitura, mesmo que de trecho, como eu tenho feito aqui. É isso aí, pessoal. Tchau.